Os fãs da NASCAR em todo o país continuam de luto pela perda da lenda das corridas, Greg Biffle e sua família, juntamente com outras 3 pessoas. Todos morreram na quinta-feira em um acidente de avião que seguia para Sarasota. Recebemos hoje notícias extremamente devastadoras de Statesville, Carolina do Norte. Um jato que transportava Greg Biffle, ex-piloto da NASCAR, sua esposa e seus 2 filhos caiu. E este vídeo de uma campainha com câmera capturou o acidente aéreo que causou 7 mortes. Entre as vítimas, o ex-piloto da NASCAR, Greg Biffle, sua esposa Christina e seus 2 filhos, Emma, de 14 anos. A tragédia se agravou quando os entes queridos que viajavam com ele também não sobreviveram. Em meio a essa dor, Cletus McFarland se pronunciou com palavras que emocionaram profundamente os ouvintes. Este vídeo é uma história de perda, arrependimento e um legado inacabado. Em 18 de dezembro de 2025, Greg Biffle partiu do aeroporto de Statesville, na Carolina do Norte, a bordo de um jato Cessna 550. O voo o levaria, junto com sua família, para a Flórida. Estamos entrando agora mesmo na redação, diretamente do local do acidente. A FAA informou que o Cessna C550 decolou por volta das 10 horas do aeroporto regional de Statesville. A tripulação relatou perda de pressão e perda de controle direcional durante a manobra de retorno. Após o anúncio oficial do acidente, muitas equipes de corrida e figuras veteranas da NASCAR prestaram homenagens. O Daytona International Speedway fez 1 minuto de silêncio durante os testes naquele mesmo dia. Canais de televisão esportivos reprisaram as corridas mais memoráveis de Greg. Em forums online, milhares de postagens relembraram a vitória de Greg na Pepsi 400, ou imagens dele liderando comboios de ajuda humanitária após o furacão Helm. Entre todas as publicações, uma de Cletus McFarland rapidamente se tornou o foco da comoção coletiva. Cletus postou em sua página pessoal poucas horas após o acidente. A foto mostrava os 2 juntos em uma garagem da Freedom Factory, acompanhada da mensagem: Greg Biffle não era apenas um piloto de corrida. Ele era alguém que sempre aparecia quando os outros precisavam de ajuda. Minutos depois, Cletus compartilhou um vídeo inédito de uma conversa entre os 2 em um evento automotivo local. Nela, Greg falou sobre sua profunda conexão com a comunidade das corridas e sua esperança de que as futuras gerações preservassem a paixão genuína. Na legenda, Cletus enfatizou: Greg é a pessoa que me ensinou que perseverança e humildade podem coexistir com a velocidade. Perdê-lo me deixa com um vazio enorme. Essas palavras se espalharam rapidamente, aparecendo em veículos de notícias tradicionais e plataformas de mídia social. Muitas pessoas que não acompanhavam a NASCAR também expressaram respeito por Greg, pela maneira como Cletus relatou histórias que pareciam profundamente humanas e autênticas. A opinião pública foi abalada por um único acidente. O nome de Greg Biffle não apareceu por acaso nas manchetes das homenagens. Antes de seu falecimento, ele havia estado no centro do palco mais implacável do automobilismo profissional. Anos de tensão. A temporada de 2003 da NASCAR marcou a primeira participação em tempo integral de Greg Biffle na Cup Series. Após temporadas de sucesso nas categorias de caminhonetes e de base, essa foi uma progressão natural. Ele se juntou à Rule Racing pilotando o carro número 16. Em sua primeira temporada, Greg conquistou a vitória em Daytona na Pepsi 400. Esse momento o catapultou para o hall dos pilotos a serem observados, não apenas como um destaque das divisões inferiores. A mídia descreveu a vitória como uma declaração de chegada. Greg não era mais um novato, mas um verdadeiro concorrente entre os pilotos de elite. A Rule Racing também o posicionou rapidamente como um pilar técnico em sua estratégia de longo prazo. Durante esse período, ele conquistou várias vitórias importantes, incluindo corridas em Michigan, Kansas e Darlington, uma pista onde se mostrou especialmente à vontade no lugar mais alto do pódio. O papel de Greg na equipe Roush tornou-se cada vez mais importante. Além de ser o piloto principal, ele era responsável por testar a tecnologia dos motores e desenvolver estratégias de corrida de longa duração para companheiros de equipe mais jovens, como Carl Edwards e Jamie McMurray. A competição dentro da NASCAR também trouxe uma pressão crescente. Durante a temporada de 2006, Greg entrou em conflito com a direção da Roush sobre a estratégia depois do que foi descrito como uma parada nos boxes apressada que lhe custou a liderança em Bristol. Na pista, os confrontos se tornaram mais visíveis. Greg se envolveu em um incidente com Kevin Harvick em Martinsville, seguido por outro com Kurt Busch em Phoenix. Em cada ocasião, a atenção do público se voltou para Greg, um piloto conhecido por sua discrição em relação à imprensa. Em uma coletiva de imprensa durante a temporada de 2007, Greg falou sem rodeios: "Estou aqui para correr, não para agradar ninguém. Se alguém se sente incomodado porque estou pilotando no limite, então que corra mais rápido."
Essa declaração rapidamente gerou controvérsia. Alguns concordaram que a competitividade é a essência da NASCAR. Outros sentiram que Greg estava se tornando cada vez mais distante e inflexível tanto com a mídia quanto com as pessoas ao seu redor. Depois de 2010, os resultados de Greg Biffle começaram a declinar. As vitórias se tornaram menos frequentes. Temporadas terminando fora do top 20 se tornaram mais comuns. Embora ainda houvesse lampejos de bom desempenho, Greg não era mais visto como um modelo de consistência. O calendário de corridas de Greg também diminuiu gradualmente, de 36 corridas por ano. Ele reduziu deliberadamente para 24 e depois para 18. A equipe Roush Racing direcionou seus investimentos para pilotos mais jovens, enquanto Greg se concentrava principalmente em eventos de nível intermediário ou corridas em circuitos curtos. Em uma breve entrevista, Greg admitiu: "Meu corpo não se recupera tão rápido quanto antes. Conheço meus limites e quero encerrar minha carreira no momento certo. Não porque serei substituído." Ao final da temporada de 2016, Greg Biffle anunciou oficialmente sua saída da NASCAR Cup Series como piloto em tempo integral. Ele deixou a porta aberta para corridas em tempo parcial sob condições adequadas, embora sem se comprometer com um calendário completo. Afastando-se do calendário exigente, Greg Biffle entrou em um capítulo mais tranquilo da vida, não menos marcante, atrás das luzes da pista. Depois de 2016, Greg Biffle mudou-se para um condomínio fechado nos arredores de Mooresville, Carolina do Norte. A casa de 2 andares perto do Lago Norman foi comprada em 2012 e posteriormente reformada para uso a longo prazo. Greg deixou de frequentar regularmente eventos da NASCAR. Sua vida girava em torno dos aviões da família e de viagens curtas para estados do sul. Ele dedicava grande parte do seu tempo a colecionar carros e a administrar sua própria oficina particular. Além da paixão por automóveis, Greg também administrava uma rede de armazéns comerciais para locação no Texas. Isso lhe proporcionava uma fonte de renda estável, administrada por meio de uma empresa registrada em seu nome e de seus familiares, mantida separada de seus bens relacionados às corridas. Uma parte significativa do patrimônio de Greg estava vinculada a 2 aeronaves particulares. Um helicóptero Bell 407 era usado para viagens dentro do estado, enquanto um Cessna 5550 servia para viagens de longa distância. Ambos recebiam manutenção regular de acordo com os padrões federais. Além das aeronaves, Greg possuía pelo menos 3 propriedades importantes. Um rancho no Colorado, usado como refúgio sazonal. Um apartamento no litoral de Vero Beach, na Flórida, e sua residência principal na Carolina do Norte, onde viveu até o fim da vida. Embora raramente estivesse em evidência, Greg ainda participava de atividades comunitárias de pequena escala. Em 2021, ele financiou equipamentos de drones para uma equipe de resgate em montanha no Tennessee, auxiliando na busca por pessoas desaparecidas após deslizamentos de terra. Mais notavelmente, no verão de 2024, quando o furacão Helen atingiu a Flórida, Greg usou seu helicóptero particular para transportar suprimentos essenciais para comunidades isoladas. Ele não divulgou essa ação e apareceu apenas em alguns vídeos gravados por moradores locais. Após o furacão Helen, diversas organizações beneficentes convidaram Greg para atuar como consultor de estratégia de logística aérea. Embora tenha recusado cargos de longo prazo, Greg manteve contato com várias equipes de resposta rápida, oferecendo suporte de coordenação quando necessário. Foi por meio dessas atividades comunitárias que Greg conheceu Cletus McFarland, uma figura conhecida no YouTube no mundo dos entusiastas de carros. Eles se conheceram no final de 2023, quando Greg participou de um evento de simulação de corrida realizado na Freedom Factory. Após a colaboração inicial, Greg e Cletus continuaram a aparecer juntos em diversos vídeos sobre tecnologia de motores. Greg frequentemente compartilhava sua experiência real em corridas, enquanto Cletus trazia entretenimento e elementos digitais para alcançar um público mais jovem. A relação entre eles tornou-se cada vez mais próxima. Greg começou a prestar suporte técnico para certos eventos na Freedom Factory. Ele não assinou um contrato formal, mas estava frequentemente presente nos bastidores, principalmente em competições de drift e de caminhonetes. As comunidades online começaram a notar a conexão entre Greg e Cletus em meados de 2025, quando ambos apareceram juntos em uma série de vídeos discutindo o papel de ex-pilotos no treinamento das novas gerações. Greg recebeu muitos elogios por sua simplicidade. Sem grandes palcos ou alarde da mídia convencional, Greg Biffle transmitiu discretamente o que acumulou ao longo de sua carreira. De forma contida, porém inconfundível, ele escolheu um caminho que não chamava a atenção, mas que ainda assim deixou um impacto profundo.
A jornada de Greg Biffle não começou aqui, mas em anos que poucos ainda se lembram. Um começo discreto. Greg Biffle nasceu em 23 de dezembro de 1969 em Vancouver, Washington. Ele era filho único em uma família de classe média que ganhava a vida com trabalhos na construção civil e pequenos serviços técnicos. Em vez de jogar futebol americano ou basquete, ele passava os fins de semana em terrenos baldios, testando motores e máquinas caseiras com um grupo de amigos próximos. O ponto de virada aconteceu quando Greg tinha 17 anos. Ele participou de uma corrida amadora na região do Condado de Clark. Suas primeiras voltas não renderam bons resultados, mas foram suficientes para impulsioná-lo a buscar uma carreira mais séria em pistas locais. No início da década de 1990, Greg Biffle entrou oficialmente para os circuitos de corrida de pista curta no noroeste do Pacífico. Ele competiu em locais pequenos como Portland, Yakima e Spokane, onde as pistas eram de terra batida escorregadia, e os prêmios em dinheiro mal davam para comprar peças de reposição. Sem patrocínio, Greg arcava sozinho com os custos de combustível e transporte do seu carro. Às vezes, trabalhava horas extras em uma oficina de soldagem à noite para juntar dinheiro suficiente para correr nos fins de semana. Durante suas primeiras temporadas, ele geralmente terminava no meio da tabela de classificação e não chamava muita atenção. Com o tempo, a persistência e sua habilidade em controlar o carro em pistas ruins ajudaram Greg a melhorar seu desempenho de forma constante. Ele começou a conquistar colocações entre os 5 primeiros em eventos regionais e chamou a atenção de várias equipes semi-profissionais, embora nenhum contrato tenha sido oferecido. Greg participou da Winter Heat Series no Tucson Raceway Park. Essa era uma competição televisionada que reunia jovens pilotos promissores de todo o país, servindo como trampolim para aqueles que almejavam chegar à NASCAR. Greg se destacou por sua capacidade de manter uma velocidade consistente e por suas entradas de curva precisas. Em várias etapas, ele ultrapassou pilotos de grandes equipes de treinamento, mesmo com seu carro sendo mais antigo e sem grande apoio. Algumas semanas depois, Parsons apresentou Greg a Jack Roush, dono da Rue Racing. Eles tiveram um breve encontro em um evento em Las Vegas. Roush não assinou um contrato naquele momento, mas deixou em aberto a possibilidade de Greg testar um carro no futuro. Em 1996, Greg competiu em várias corridas da Winston West Series. Este era um sistema semi-profissional afiliado à NASCAR, onde jovens pilotos ganhavam experiência em condições semelhantes às da categoria principal, porém com menos pressão. Embora não tenha vencido, Greg teve um desempenho sólido e frequente, terminando entre os 10 primeiros. Sua consistência e capacidade de leitura da pista foram muito apreciadas pela equipe técnica. Vários engenheiros da Roush começaram a acompanhar de perto seu desempenho. No final de 1998, Greg foi convidado a competir em algumas corridas da Busch Series, uma categoria superior à Winston West na época. Ele não chegou a ir muito longe no grid, embora tenha demonstrado potencial. Em todas as 3 corridas que disputou, terminou entre os 20 primeiros, sem incidentes. No final da década de 1990, Greg Biffle entrou oficialmente para a lista de pilotos de teste internos da Roush Racing. Ele não era o nome mais conhecido, embora fosse o único capaz de completar todas as voltas de uma temporada inteira sem abandonar. Sem um histórico especial ou grande apoio, Greg Biffle progrediu discretamente. Com o tempo, ele deixou de ser apenas mais um piloto no grid e se tornou alguém que o sistema foi obrigado a reconhecer por suas conquistas reais. A trajetória rumo ao topo começou na temporada de 2000 da Truck Series. Greg Biffle passou 3 anos se testando dentro do sistema de corridas da Rue. Esta foi a primeira temporada em que lhe foi concedida total autonomia competitiva, com um calendário intenso, uma estratégia definida e uma equipe técnica dedicada ao seu lado. Greg competiu em 24 corridas durante a temporada de 2000 e venceu 5 delas. Conquistou vitórias em pistas como Memphis, Texas e Nazareth. Além de garantir pole positions, frequentemente liderou mais de 100 voltas, algo raro na época. Ao final da temporada, Greg conquistou o campeonato da série de caminhonetes com uma vantagem significativa de pontos sobre o segundo colocado. Este foi o primeiro título nacional da NASCAR em sua carreira, um ponto de virada amplamente reconhecido por profissionais do setor. Com esse título, Greg foi colocado no grupo de pilotos mais monitorados da NASCAR. Os oficiais avaliaram que ele se adaptou bem a veículos mais leves, tinha reflexos rápidos e demonstrou excepcional estabilidade sob a pressão do dia da corrida. Logo após a temporada de 2000, a Roush promoveu Greg Biffle para testar suas habilidades na Busch Series, onde os pilotos competiam em condições técnicas semelhantes às da Copa Series.
Em 2001, ele correu em tempo parcial e ainda assim obteve pontuações consistentes. Durante a temporada de 2002, Greg entrou oficialmente na Busch Series em tempo integral. Ele venceu 4 corridas, terminou em segundo lugar em 3 eventos e ficou entre os 5 primeiros em mais de 60% de suas largadas. Esse desempenho o levou de forma convincente ao campeonato geral. As vitórias daquele ano foram conquistadas em diversos tipos de pista, desde os longos ovais de Dover até os circuitos de rua de Milwaukee, passando por pistas de médio porte como Nashville. Isso demonstrou a grande capacidade de adaptação de Greg e sua independência em relação a um único traçado. A rápida ascensão também trouxe maior pressão da mídia. Greg começou a conceder mais entrevistas para os principais veículos de comunicação, embora sempre mantivesse uma postura concisa e discreta, focando apenas nos dados das corridas e evitando floreios. Em uma entrevista após vencer o campeonato da série Busch, Greg afirmou simplesmente: "Corro para vencer. Se não vencer, preciso entender o porquê e corrigir o erro." Essa postura reservada levou alguns a considerá-lo fechado. Diversas emissoras de televisão queriam que ele aparecesse com mais frequência em conteúdos promocionais, mas Greg recusou muitos convites por não querer desviar o foco da preparação para a temporada. Ao mesmo tempo, a comunidade de fãs da NASCAR começou a prestar mais atenção em Greg. Embora não fosse tão extravagante quanto outros pilotos com personalidades marcantes, ele conquistou uma legião de fãs fiéis, graças a uma mentalidade prática, paciência e ausência de controvérsias públicas. O ano de 2002 também marcou a primeira vez que Greg foi mencionado ao vivo na televisão como um forte candidato à Cup Series. A análise de dados mostrou que ele teve a maior taxa de conclusão de corridas entre os 5 melhores pilotos daquele ano. A crescente atenção levou Roux a planejar que Greg participasse de um número limitado de corridas da Cup Series no ano seguinte. O objetivo era expô-lo gradualmente à intensa pressão da mídia e dos patrocinadores, bem como ao peso da marca que acompanhava cada aparição nos palcos principais. No final de 2002, Greg havia cumprido todas as condições necessárias para entrar na Cup Series, um campeonato na categoria intermediária. Consistência técnica, ausência de acidentes graves e a classificação da NASCAR como qualificado para testar na categoria principal oficial. Em um relatório interno da R, o datado de novembro daquele ano, a equipe de coordenação observou: Greg Biffle superou as expectativas técnicas. A única coisa que precisamos dele agora é que espere o momento certo para dar o salto. O título da Truck Series e o campeonato da Busch Series foram mais do que números em uma tabela de classificação. Foram a confirmação pública de que Greg Biffle estava pronto para o mais alto nível da NASCAR, sem artifícios ou espetáculos fora das pistas. A partir daí, Greg Biffle subiu diretamente ao maior palco, onde seu nome permaneceria ligado à NASCAR por mais de uma década. Greg Biffle entrou na NASCAR vindo de pistas empoeiradas, com pouco dinheiro e muita convicção. Ele não criou momentos dramáticos, mas deixou um legado de processos contínuos, claros e duradouros. Sua carreira se tornou um mapa de velocidade construído sobre a estabilidade. Da Truck Series à Busch Series e à Cup Series, Greg não buscou atalhos. Ele não era um piloto que atraía a atenção da mídia, mas era constantemente citado nos relatórios técnicos. Dentro da comunidade automobilística, Greg Biffle não precisava de nenhum símbolo, pois ele era o padrão, e ele se despediu da mesma forma que correu, discretamente, sem dar alarde. O que silenciou o mundo não foi apenas o acidente, mas as palavras de Cletus McFarland, que nos lembram que algumas pessoas saem das pistas, mas nunca abandonam o esporte. Se a história de Greg Biffle lhe tocou, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa trajetória. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar retratos autênticos, claros e memoráveis do mundo do automobilismo.